Prontinho, pessoal, estamos de volta, prontinho, estamos de volta. Já contando com a presença dos colegas que estão entrando de novo na nossa sala para a continuidade do nosso encontro de hoje, né? E eu espero que esteja sendo proveitoso para vocês, né? Bom, nós vamos continuar então com a matéria. Falamos já sobre a responsabilidade pelo fato do produto, sobre a responsabilidade pelo fato do serviço. Falamos que essa responsabilidade não tem a solidariedade como regra, mas pode ter a solidariedade como exceção, né? E então agora vamos conversar sobre um aspecto que é bem diferente no Código de Defesa do Consumidor, que é o aspecto da chamada responsabilidade subjetiva. Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor possui apenas 2 dispositivos que falam de responsabilidade subjetiva. Um deles é este que eu vou falar com vocês agora. Eu me refiro à responsabilidade subjetiva pelo fato do serviço, que é imposta ao profissional liberal. Vamos ver o que diz o artigo 14, parágrafo 4º. Artigo 14, parágrafo 4º deste Código de Defesa do Consumidor. Pode ler. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Culpa. Opa, vejam vocês aqui, entrou a culpa no código. Só que vejam quantas coisas que nós falamos que não falam de culpa. Olhem só, a responsabilidade pelo vício do produto, do artigo 18, vício de qualidade, quantidade e informação, repetida no artigo 19 como vício de quantidade. A responsabilidade pelo vício do serviço do artigo 20 e do artigo 21. A responsabilidade pelo vício do serviço público do 22. Vimos agora, na primeira parte da aula, a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo fato do serviço. É tudo responsabilidade objetiva. Mas o Código de Defesa do Consumidor acabou tendo a inclusão deste parágrafo que não existia no texto original do anteprojeto. E, com isso, advogados, médicos, dentistas e outros profissionais liberais podem invocar em seu benefício a responsabilidade subjetiva. Aí já muda um pouco de figura. O código não perde tudo aquilo que traz de benefícios para o consumidor só pelo fato desse parágrafo. Mas quando o caso é de responsabilidade do profissional liberal, é necessário discutir culpa. Aí é necessário que se discuta a culpa. Vocês viram uma das classificações mais interessantes do direito das obrigações e que tem uma repercussão prática muito grande na jurisprudência brasileira. E é uma classificação que não existe na lei. Ela é uma classificação que foi construção e adaptação no século XIX da doutrina francesa. Que tudo bem, a gente pode encontrar antes disso, mas a doutrina francesa é que deu as bases do que a gente entende hoje. Eu me refiro aqui à chamada obrigação de meio e à chamada obrigação de resultado. Vocês estudaram isso em direito das obrigações. Vamos então rever brevemente essa situação. As obrigações de dar coisa certa são obrigações que têm que ser cumpridas exatamente mediante a entrega ou a restituição dessa coisa. Então, são obrigações de resultado. O resultado esperado pelo credor
tem que ser obtido. Já nas obrigações de fazer, existe uma diferença que foi construção doutrinária e jurisprudencial entre a obrigação de fazer, que seria obrigação de resultado, isto é, aquele que presta o serviço tem que necessariamente atingir o resultado desejado pelo credor, ou seria obrigação de meio, isto é, aquele que presta o serviço deve adotar todo o cuidado, toda a diligência para conseguir atingir o resultado. Porém, se não vier a atingi-lo, não será responsabilizado. Essa diferença de obrigação de meio e obrigação de resultado é muito aplicável para os profissionais liberais. E o artigo 14, no parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, beneficia o profissional liberal desta forma, ainda que ele seja fornecedor. Então, o médico acabou não conseguindo salvar a vida do paciente, não dá para dizer que ele tem que ser responsabilizado, a menos que se prove o erro médico. A obrigação é de meio. O advogado não conseguiu condenar o cliente. É só um segundinho, Marcelo. O advogado não conseguiu condenar o cliente, ele tem que tomar toda a diligência, todo o cuidado para conseguir um resultado favorável para o cliente. Mas ele não pode ser responsabilizado por isso, porque o processo tem duas partes e tem um juiz que vai decidir para um dos lados necessariamente. Então, na obrigação de meio, não há responsabilidade objetiva. E é necessário que o consumidor prove a culpa. Então, a culpa do advogado tem que ser provada. A culpa do médico tem que ser provada. No entanto, mesmo para os profissionais liberais, há alguns casos em que a obrigação não é de meio, em que a obrigação é de resultado. É o que acontece com o cirurgião plástico, quando ele apenas realiza uma cirurgia eletiva, não uma cirurgia reparadora. Na cirurgia eletiva, o resultado que ele prometeu ao paciente tem que ser obtido. É o que acontece com o cirurgião dentista, que tem que atingir o resultado esperado pelo paciente quando se trata de um procedimento odontológico já consagrado no meio profissional. Então, quando a questão é uma questão que já está consagrada no meio profissional, a obrigação deixa de ser de meio e passa a ser de resultado. Mas isso não significa que, por ser obrigação de resultado, que essa obrigação dispensa a culpa. Continua sendo responsabilidade subjetiva. E é por isso que eu pedi para o Marcelo um segundinho para fechar aqui a explicação. Só que na obrigação de resultado, o que existe é a inversão do ônus da prova da culpa. Ou seja, o consumidor, na obrigação de resultado, ele vai ter que conseguir descobrir no processo que houve a culpa do profissional liberal. Mas quem tem que provar que não teve culpa é o profissional liberal. Então, a discussão na obrigação de resultado não é uma discussão de responsabilidade objetiva. Esse é um erro muito comum e é um erro grosseiro em direito civil. A obrigação de resultado, ela não dispensa a ideia da culpa, mas ela inverte o ônus da prova, fazendo com que o devedor tenha que provar que não teve culpa. Pois não, Marcelo? Oi, professor, boa noite. E quando se trata de pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica? A relação entre pessoas jurídicas não envolve profissional liberal.
Profissional liberal Não, para porque... fins de direito do consumidor é aquele que presta a atividade como pessoa física. Quem presta Então, porque, na verdade, vamos pegar um exemplo. Sim. Eu tenho uma pessoa física, eu sou uma pessoa jurídica, e eu tenho uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica que eu falo assim, eu contrato pisos para colocar na casa, na sua casa. Eu sou seu... Como é que fala? Eu sou o seu... Ai, deu branco agora na cabeça. Empreiteiro. Eu sou o seu arquiteto, sou o seu arquiteto. Eu vou lá, contrato uma empresa que vai vir com o profissional dela aqui, instalar o piso para me entregar para a pessoa física. Só que o meu contrato de arquiteto é junto com 2 pessoas físicas, jurídicas. E ele não executa o serviço. A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva. É objetiva. O contrato foi firmado em nome da empresa. Então, nesse caso, eu não... É objetiva. Eu só tenho responsabilidade subjetiva do profissional liberal quando é o profissional liberal como pessoa física quem contrata. A jurídica não tem. A jurídica não, porque a pessoa jurídica ela não é profissional liberal. O profissional liberal é a pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela responde nos termos do 14 caput. Apenas o profissional liberal responde nos termos do parágrafo 4º. Olha que interessante isso. Né? Isso é bastante interessante também. Nós estamos com um problema de transmissão. A imagem está picotando um pouco nesse momento, infelizmente. Né? Até a voz também está picotando o áudio também. Infelizmente, mas aí é da transmissão, aí não tem a ver com a gente não, aí é da sala mesmo. Né? Bom, mas vamos continuar. O profissional liberal ele responde subjetivamente. A pessoa jurídica com quem o consumidor contrata responde objetivamente. O STJ tem alguns julgados que falam em responsabilidade subjetiva do cirurgião dentista, invertendo o ônus da prova da culpa por se tratar de obrigação de resultado. Também tem julgados com relação ao cirurgião plástico. Mas quando a questão entra em hospital, clínica, aí a responsabilidade é objetiva. Para vocês terem uma dimensão de como é importante, então, se precisar, quem está efetivamente prestando o serviço. Isso é bastante importante. Tá? Tudo bem, Marcelo? Marcelo, conseguiu acompanhar? Consegui, professor. Entendi bem, ficou bem claro para mim. Então tá bom. Bem, Marcelo foi comer, professor. tá com fome, né? Eu aqui falando, gastando saliva e ele comendo. Ele, viu? É verdade. Tá olha lá, tô falando. Bom, vamos... Quase morreu afogado agora quando o senhor falou. Ô, Marcelo! Bom, vamos continuar. Bem... Não vou nem responder para vocês dois. Agora que nós temos uma ideia, então, do regime jurídico, da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, tudo ficará mais fácil para compreender o Código. Então, na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre práticas abusivas. E na outra semana, sobre proteção contratual no Código. Eu gostaria apenas de, nessa parte final desse nosso encontro, falar sobre os prazos que o consumidor tem para responsabilizar o fornecedor. Esses prazos eles estão previstos em 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor. São eles o artigo 26 e o artigo 27. Vamos identificar a diferença da aplicação desses 2 artigos. Primeiramente, começando pelo artigo 26, que é o artigo que trata da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. O artigo 26, então, ele é aplicado para a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, que se encontra nos artigos 18 a 25 e que nós tratamos na semana passada. Por favor, nosso relator, professor Marcos, leia o 26. Ô, professor!
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca-se em... Pode continuar, professor? Atenção. O caput, só um segundo, Marcos. O caput do artigo 26 fala na expressão caduca. A expressão caduca, ela é relacionada a um instituto que se chama decadência. Decadência. Então, toda vez que falarmos de vício redibitório no Código Civil ou de simples vício do produto ou serviço dos artigos 18 a 25, os prazos que são contados são prazos decadenciais. Tá bem? Percebam vocês que o caput do 26 trabalha com a ideia de direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação. Por quê? Como eu lembrei para vocês na semana passada, o Código de Defesa do Consumidor, ele não trata apenas dos vícios ocultos, como o Instituto dos Vícios Redibitórios faz no direito civil. Ele também trabalha com vícios aparentes, que são aqueles perceptíveis a olho nu pelo consumidor, e com os vícios de fácil constatação, que são aqueles vícios que o consumidor, num simples manuseio do produto ou do serviço, rapidamente identifica, como quando a gente abre o pacote de leite e o leite está todo estragado. Então, são vícios fáceis. Ou então ele abre a caixa de televisor que acabou de chegar e a tela está trincada. Então, nesse tipo de situação, eu tenho vícios de fácil constatação. E os vícios aparentes são a olho nu. Qual é o prazo que tem o consumidor para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação? Vamos lá, professor Marcos, inciso 1º. Vamos lá. Inciso 1º. 30 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Prazo pequeno, né? Mas por que o prazo é pequeno? Em primeiro lugar, porque o vício é aparente ou de fácil constatação. Segundo lugar, porque estamos tratando nesse inciso de produtos não duráveis, que são normalmente produtos alimentícios. Por isso que o prazo é tão exíguo. Vamos para o inciso 2º. Inciso 2º. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Prazo também pequeno, porém de 90 dias. Mas por que é 90 dias e não 30? Porque aqui estamos falando de serviços e duráveis. Produtos duráveis. Aí entra em jogo uma questão muito importante. E é uma questão muito arroz com feijão de advogado em juizado especial. A questão é a seguinte. Quando o produto adquirido pelo consumidor é um produto compósito, eu mencionei isso para vocês na aula da semana passada, apenas vou escrever de novo aqui. Quando o produto adquirido pelo consumidor é um produto compósito, ele é um produto que é resultado do justaposicionamento de peças. É aquilo que em direito civil se chama adjunção. Adjunção. Ou seja, as peças colocadas de uma maneira lógica para se criar um sistema fazem com que o produto tenha como resultado final um resultado desejado. É o caso dos aparelhos eletrodomésticos, dos aparelhos eletrônicos, dos computadores, dos veículos automotores. Vamos supor que uma peça esteja viciada, não esteja funcionando. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, fala que o fornecedor tem até 30 dias para consertar ou reparar a peça. Então, o que o consumidor tem que fazer? O consumidor adquiriu o produto e o vício é aparente ou de fácil constatação, ele precisa, dentro desse prazo de 90 dias, ir à assistência técnica para reparar o produto. O prazo decadencial, ele é, inclusive,
obstado na contagem por força do que está escrito no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 26, que está aí no chat. Vejam só o que diz o parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 26. Segundo do inciso 1º, como é que é, professor? Artigo 26, parágrafo 2º, inciso 1º. Tá. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. O que quer dizer isso? A partir do instante em que o consumidor leva o aparelho para ser reparado ou para ser consertado, o prazo decadencial para propor a ação judicial deixa de ser contado. E percebam vocês, o código não fala suspende-se a decadência. O código simplesmente fala que o prazo não é contado. Até que o fornecedor conserte ou dê resposta negativa. E aí o prazo decadencial iniciará a contagem dos 90 dias. Ah, Senise, e se existir um termo de garantia contratual? O Código de Defesa do Consumidor prevê o termo de garantia contratual, que é muito comum quando a gente adquire produtos mais variados. E com relação a isso, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor fala que o termo de garantia contratual é complementar à garantia legal. O que significa isso? Que o prazo do termo de garantia contratual, ele é somado para que o consumidor possa reclamar pelo conserto ou reparo daquele produto. Então, este prazo do termo de garantia acaba sendo acrescido ao prazo dos 30 dias que o fornecedor tem para reparar ou consertar o produto. Bem, esta é a regra quando eu tenho vícios aparentes ou de fácil constatação. Mas, além disso, podemos ter vícios ocultos, que são aqueles vícios que existem na data em que o produto é entregue para o consumidor, ou ainda na data em que o serviço é terminado em sua execução. Mas esses vícios acabam aparecendo apenas depois. Não são vícios aparentes ou de fácil constatação, são vícios ocultos. Neste caso, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é outro. Ele está previsto no artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que é que diz o artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor? Marcos? Congelou a imagem do Marcos. Então eu vou ler para vocês. Tratando-se de vício... Ô, professor, desculpa. Tratando-se de vício... É que eu tinha inibido aqui. O prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Não tem problema não, Marcos. Estamos juntos. Então, o termo inicial da contagem do prazo, aí é a data em que o vício se manifestou. É o parágrafo 3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Para fechar a ideia do regime jurídico da decadência, que é o regime jurídico aplicável aos casos de responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, que se encontra nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor, e que estudamos na semana passada, existe uma outra regra que obsta a contagem do prazo decadencial. Além daquela regra da reclamação do consumidor formulada perante o fornecedor, que obsta a contagem do prazo decadencial,
nós temos uma outra regra. Esta regra se encontra no parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 26. Segundo, terceiro, Isso. é a instauração do inquérito civil até o seu encerramento. Então, há várias situações em que o vício do produto ou do serviço que o consumidor adquiriu não diz respeito a apenas o caso dele. Mas como nós vivemos uma sociedade pós-industrial, onde há uma série de produtos que são produzidos em sistema de produção em massa, e onde nós temos uma série de serviços que são padronizados em sua origem para fins de execução, é muito comum que o problema que o consumidor A está sofrendo seja um problema que outros consumidores também estejam sofrendo. Por isso, muitas vezes, essa reclamação individual é levada ao Ministério Público, à Promotoria de Justiça do Consumidor, que é o órgão no Ministério Público que tem atribuição legal para instaurar e presidir inquéritos civis, para investigar se aquela situação é uma situação de interesse difuso e coletivo. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Que se houver um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, o prazo decadencial para o consumidor reclamar individualmente pelo vício do produto ou do serviço deixa de ser contado, até que o inquérito civil seja encerrado. É o artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Bem, assim fechamos a explicação da contagem dos prazos decadenciais por vício do produto e do serviço. Se vocês não tiverem perguntas sobre estes elementos que eu acabei de tratar aqui, eu vou para a parte final da aula, falando sobre o prazo do artigo 27. Perguntas? Pois não? Vou calar-me. Pode falar. Não, a minha dúvida o senhor já vai falar no próximo, porque eu vi o artigo. O 27. Eu já li o artigo e eu vi o que é. Entendi. Então não vou. Bom, então vamos falar do artigo que o Marcelo já leu. Então, olha, desta vez eu vou até por uma questão de ética, já que o Marcelo já leu, Marcos, vamos deixar o Marcelo ler o 27 agora? Pois não. Vamos lá, Marcelo. Ai, meu Deus do céu. Mas tem tem um orador na sala aí que é o Marco. Pô, para com isso. Não, mas Vamos lá. É aquela história, né? É quem pariu Mateus que o embale, não é assim? Tá certo. Tem jeito não. Vamos embora. Artigo 27 do CDC. Peraí, nós temos o Mateus aqui na sala. Desculpa, hein, Mateus? Agora que eu lembrei. Que tem o Mateus que está... Nossa, apareceu a Maria. Né, Mateus? Vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Vejam o que o Código trata. O Código reafirma no 27 tudo que eu já falei para vocês na semana passada e hoje. Porque o Código fala, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou serviço. Eu falei para vocês, o fato produto é um acidente de consumo, não diz respeito apenas a uma disfunção econômica do produto ou do serviço. O fato do produto diz respeito à indenização por perdas e danos. Aí eu tenho 2 categorias de indenização por perdas e danos. Uma, que vocês já sabem, é a dos danos patrimoniais, onde nós temos os danos emergentes e os chamados lucros cessantes. Esta é uma categoria da reparação de danos e que se chama perdas e danos. A outra categoria, que vocês também já sabem, porque vocês aprenderam em responsabilidade civil,
que é a categoria da indenização por danos morais. Ora, o artigo 27 trabalha com prescrição, porque prescrição é matéria destinada a ações que têm pedidos de natureza condenatória no processo civil. Isto é importantíssimo. As ações que têm pedido de natureza condenatória são as ações de reparação por danos causados. Essas ações têm natureza de prazos prescricionais na pretensão, no prazo para se propor a ação. Por conta disso, esses prazos são maiores. O prazo, diz o artigo 27, é de 5 anos, porque eu tenho indenização sendo pretendida por danos patrimoniais, com danos morais, ou por danos morais puros. Quando o caso é apenas de vício, eu tenho prazo decadencial, porque nos casos que se pede por vício puro e simplesmente, o que se pede é a desconstituição do negócio. Então, os pedidos são de natureza desconstitutiva. Pedidos de natureza desconstitutiva sujeitam-se a prazos decadenciais. Pedidos de natureza condenatória sujeitam-se a prazos prescricionais. Nossa, Senise, mas por que o pedido é de natureza desconstitutiva no caso do vício do produto e do serviço? Vamos ver o que diz o artigo 18 para terminarmos a aula, que só tenho 7 minutos? Voltamos para o artigo 18. Voltamos para o artigo 18 dizendo quais são as soluções possíveis quando há vício do produto. O que é que diz o artigo 18 sobre as soluções possíveis quando há vício do produto? O artigo 18 estabelece as seguintes soluções. Acompanhem, não vamos ler porque o texto é longo. Acompanhem. Primeira solução. O consumidor tem um produto com peça que precisa ser reparada, o fornecedor tem 30 dias. Estão vendo aí no 18 isso? Que é aquilo que a gente conversou. O fornecedor tem 30 dias para reparar ou consertar as peças. Mas se isso não acontecer, e também nas hipóteses em que o produto não é compósito, então é um produto inteiriço, aí eu não tenho que falar em reparação de peça. Aí o consumidor poderá, diz o código, alternativamente e à sua escolha. Isto quer dizer, o consumidor é quem poderá definir a solução que ele requererá ao juiz. Primeira solução possível, a redibição. Isto é, ele rejeitará o produto e obterá de volta as importâncias que desembolsou pelo produto, mais as despesas que teve para propor a ação judicial. Vejam isso. Na redibição, eu estou desconstituindo o negócio jurídico por inteiro. Pedidos de natureza desconstitutiva sujeitam-se a prazos decadenciais. Terceira solução possível, que é a segunda hipótese que se encontra alternativamente e à escolha do consumidor. Ele prefere continuar com o produto, apesar do produto ter o vício, mas ele prefere obter o abatimento proporcional do preço. Ou seja, olha, juiz, o produto está viciado, mas tem algumas coisas em que o produto pode ser útil para mim. É uma hipótese muito rara, mas acontece. Então, juiz, eu gostaria de permanecer com o produto, mas eu gostaria que me fosse devolvido parte do preço que eu paguei por ele. Ou seja, não há desconstituição inteira do negócio jurídico, mas há uma desconstituição parcial.
Não estou falando em perdas e danos aqui. Estou falando pura e simplesmente em uma questão relacionada ao vício do produto que deverá ser analisada pelo juiz. Terceira hipótese. O consumidor não vai nem para a ação redibitória, não vai nem para a ação estimatória, que é esta ação de abatimento proporcional do preço, se chama ação estimatória, mas se utiliza da última hipótese que ele tem à sua escolha, exigir a troca do produto. Isso é bastante comum. E o comércio, até mesmo de forma bastante interessante, tem acenado de forma muito positiva já há muitos anos a este respeito. Mas se o comércio não faz isso para dar fim ao problema, o consumidor ele pode exigir isso judicialmente. Ele não vai ficar com o abacaxi na mão. Então, o prazo também é o decadencial, como se ele quisesse desconstituir o contrato. Até mesmo porque, às vezes, há situações em que o fornecedor não tem mais aquele produto, porque acabou o produto. Então, quando o produto já está fora de linha, por exemplo, isso é bastante comum com computadores, com smartphones, que são produtos que têm uma atualização muito rápida por conta da evolução da tecnologia. Então, é possível, sim, que o consumidor se depare com esse tipo de situação. E ele exija para o juiz, como não houve o conserto, eu quero a troca. E o juiz vai determinar a troca. Aí o fornecedor fala, juiz, não tem como trocar porque não existe mais o aparelho. Aí, meu filho, é redibição. Aí é extinção do contrato e restituição de tudo aquilo que foi pago, mais toda a dor de cabeça que o consumidor teve para procurar judiciário, para procurar resolver o seu problema, e o seu problema não foi resolvido. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a distinção entre prescrição e decadência do Código de Defesa do Consumidor, pela importância que existe nos regimes jurídicos diferentes. E que tenha ficado claro para vocês por que é importante identificar se o caso é de vício do produto e serviço ou se o caso é de fato do produto ou serviço. Uma última observação. O Código de Defesa do Consumidor, para facilitar a defesa do consumidor, confere ao consumidor um direito de natureza processual, que se encontra no artigo 101, inciso 1º do Código. Artigo 101, inciso 1º, e que dá tempo rapidamente de lermos, porque só temos 1 minuto e meio. Vamos ler o artigo 101, inciso 1º? O Matheus já passou aqui. Pode falar. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízos no disposto do capítulo 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Ponto. Acabou. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Pouco importa que o consumidor adquiriu um produto e o contrato estabeleça outra cláusula de eleição de foro. É muito comum a cláusula de eleição de foro nos contratos ser a eleição do foro do domicílio do fornecedor. O código dá esse direito para o consumidor. Gente, agradeço muito a participação de todos. Acabou o nosso tempo hoje, uma pena, eu gosto muito de estar aqui na live com vocês. E até uma próxima oportunidade. Amanhã eu vou disparar uma outra live que vou fazer com o professor de Portugal. Não percam, muito interessante. Tá bom, professor. Dados pessoais no Facebook. Boa noite, professor. Boa noite. Muito carinho na hora de você colocar as notas lá, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, professor.